Antes de continuarmos com exemplos, vamos ver fórmulas de primitivas para funções elementares, o que acaba sendo também um exemplo, né? Por exemplo, se a gente colocar a função x elevado a n, quem é a sua primitiva geral? Ou seja, quem é uma função que você deriva e o resultado dá x elevado a n? Se eu estivesse falando assim, ó, x ao quadrado. Quem é uma função que você deriva e o resultado dá x ao quadrado? Se você pensar um pouquinho, você vai ver que é x ao cubo sobre 3. Ó. Se você derivar essa função, esse 3 desce, aí fica x quadrado dividido por 3. Ó. Então sobra só x quadrado. E quando é x elevado a n, a função é 1 sobre n mais 1, que multiplica x elevado a n mais 1 mais uma constante. É claro que isso se o n for diferente de menos 1. Se for menos 1 aqui, aí não pode, né? Dividir por 0. Você deriva aqui, ó, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tu pode escrever dessa forma, né? Essa expressão. Deriva isso daqui. Esse n mais 1 desce, ó. Aí fica x elevado. Aí no lugar de n mais 1, aqui fica n menos 1. Eu estou derivando aqui, né? Aí tem esse n mais 1 dividindo, ó. Cancela esse com esse. Não, perdão. N mais 1, quando eu diminuo uma unidade, fica n, né? N mais 1 menos 1, né? Então é somente n. Igual a x elevado a n. Agora, qual função você deriva e o resultado dá seno de x? Menos cosseno de x. Porque a derivada de cosseno de x é menos seno. Então com esse menos, aí fica mais, né? Mais seno de x. Se eu colocasse assim. Seno de 2x. Qual a função que você deriva e o resultado é o seno de 2x? Você pode pensar um pouco, você vai chegar nessa conclusão, ó, menos cosseno de 2x sobre 2. De fato, se você derivar isso daqui, a derivada do cosseno é menos o seno, com esse menos fica mais, né? O seno de 2x dividido por 2. Só que veja bem, a interna é 2x e a derivada de 2x é 2. Ó. Regra da cadeia. Aí esse 2 cancela com esse 2, sobra só seno de 2x. Em geral, se você botar um k aqui, aí esse k vem para aqui e isso aqui fica dividido por k. E como eu estou dizendo aqui que eu quero a mais geral, então mais uma constante c. Por exemplo, cosseno de x. Qual a função que você deriva e o resultado dá cosseno? É seno, né? Seno de x mais uma constante. Aí se você botar um k aqui, vem um k para cá e aqui divide por k. Secante quadrado de x. Qual a função que você deriva e o resultado é a secante ao quadrado? É a tangente, né? Tangente de x mais uma constante. Se você botasse um k aqui, aí teria um k aqui dividido por k, né? Qual a função que você deriva e o resultado é cossecante quadrado? É quem? Menos cotangente de x mais uma constante. Jogo o k, acontece isso aqui. Qual a função que você deriva e o resultado da secante vezes tangente? É a secante. Secante de x mais uma constante. E se tem constante aqui e constante k aqui, aí acontece isso. Quem é a função que você deriva e o resultado dá isso? Ora, é a cossecante, né? Cossecante de x mais uma constante. E menos, né? Porque na verdade a derivada da cossecante é menos isso daqui. Então qual a função que você deriva e o resultado dá isso? Tem que ser menos essa, né? Ó, derivada da cossecante dá menos o que está aqui do lado esquerdo. Com esse outro menos aí dá mais. Acontece coisa semelhante aqui, ó, com o seno, né? Se você botar uma constante aqui e outra aqui, a constante vem para cá e aqui divide por cá. Qual uma função que você deriva e o resultado dá exponencial? Essa é fácil, né? Porque é a própria exponencial. Agora você podia se perguntar o que acontece se fosse exponencial de 2x. Quem é a função que você deriva e o resultado dá exponencial de 2x? Ora,
exponencial de 2x sobre 2. Porque se você derivar isso daqui, a derivada da exponencial de 2x é 2 exponencial de 2x pela regra da cadeia, né? E aqui fica dividido por 2, que 1 sobre 2 é constante. Cancela isso com esse e sobra a exponencial de 2x. Então, se você botar a mesma coisa acontece com a exponencial, né? Então a mesma coisa acontece se você botar um k aqui. Aqui tem que ficar sendo dividido por k. Qual função que tu deriva e o resultado dá 1 sobre x? A gente já viu que é ln do módulo de x mais uma constante. E aqui você está cobrindo o caso que não estava cobrindo aqui, né? Porque aqui quando n era menos 1, aí tu fica com x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x. Ó. Então esse caso ele não é contemplado nessa fórmula, mas é nessa, né? Aí quem é a função que você deriva e o resultado dá isso? É arco tangente de x mais uma constante. Se no lugar desse x quadrado fosse k vezes x ao quadrado, então a mesma coisa, aparece o k aqui e tem que dividir por k. Aí tem aquela outra que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Aí dá arco seno de x mais uma constante. Se trocar o x, eu não vou escrever mais não. Se trocar o x por k vezes x, aí vem aqui o k e divide por k. Qual função que tu deriva e o resultado é isso aqui? É arco secante de x mais uma constante. Isso aqui é quando o x é maior do que 1. Quando você deriva essa função, lá nas aulas de derivada a gente viu isso, né? O resultado é isso daqui. Eu volto para cá e pergunto qual a função que você deriva e o resultado é a elevado a x. A elevado a x sobre ln de a, certo? Se você derivar isso daqui, ó, ln de a. Veja, a derivada de a elevado a x, a gente aprende, ó, 1 sobre ln de a fica aqui, ó, tá pequenininho. E a derivada de a elevado a x é ln de a vezes a elevado a x. Aí cancela isso com esse e sobra só a elevado a x. Então por isso que a função cuja derivada é a elevado a x é essa daqui. Se você botar um kzinho aqui, aí aparece um kzinho aqui e outro kzinho aqui. Determine a primitiva geral das funções. Então nessa letra A, f de x igual a x à quinta, quem vai ser a primitiva geral dela? É f grande de x igual... Olha, aqui é uma potência. A primeira regra que a gente viu, que foi para primitiva de uma potência, é assim, você pega a potência, aqui é 5, tu aumenta 6 e vai dividir por 6. Pronto, derive isso, o resultado é x à quinta. Como eu quero a primitiva geral, tem que colocar a constante c no final. Agora a primitiva geral dessa função, 1 sobre raiz de x. Eu recomendo você olhar que isso aqui é isso, ó, x elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que x elevado a menos 1 meio. E, novamente, tu tem uma potência. Então, a primitiva geral dessa é g de x igual a x elevado. Aí tu vai ter essa potência aqui, soma uma unidade, dividido por esse expoente. É isso, a primitiva geral para potências é fazer isso. Pega essa potência, soma 1, para ter o novo expoente e divide o resultado por esse expoente. É isso. Então tu tem x elevado a 1 menos 1 meio, que é 1 meio, dividido por 1 meio. Aqui repete, a primeira multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 2. Ó. E a primeira aqui é x elevado a 1 meio, que é raiz de x. Então, esse é o resultado. Não, o resultado é assim, né? Mais uma constante, porque eu quero aqui a primitiva geral. A primitiva geral de seno, a gente aprendeu que é menos o cosseno. Agora tem esse 2 aqui. Então a primitiva geral nesse caso, quando tem esse 2, aí tu vai buscar, né? A primitiva dessa é menos cosseno de 2x. Aí aqui tem que dividir por 2. Mais uma constante. A gente já constatou isso, né? Se você quiser, você tira a prova. Derive isso aqui para você ver. Então, quando você deriva, né? Aí tu tem menos 1 meio, que é constante. A derivada de cosseno é menos o seno de 2x. Mas a derivada da interna, que é 2x, é 2. Então, cancela isso com esse. Menos por menos dá mais. Sobra seno de 2x.
Essa daqui segue o mesmo raciocínio. Uma função que você deriva e o resultado dá cosseno é seno. Então a primitiva é seno de x sobre 2. Agora tem uma constante aqui multiplicando o x, que é esse 1/2. Aí ele tem que vir para cá, dividindo, né? Então você pode dizer que isso é 2 vezes o seno de x sobre 2. Aí no final colocar a constante. Na verdade não é nem correto escrever assim. A constante tem que estar aqui, né? Esse espaçozinho aqui, mais a constante, e aqui eu repeti ela. Ó, aqui também, né, que eu tinha esquecido, ó. Mais a constante. É assim. J de x igual a exponencial de 3x, a função cuja derivada da exponencial é a própria exponencial. Mas como tem menos 3 aqui multiplicando o x, a gente já aprendeu que o resultado vai ser a própria exponencial disso. Só que vai ficar dividido aqui pela constante que está aparecendo aqui, que é esse menos 3, né? Aqui mais c. Pronto, você pode só organizar, né? Coloca menos exponencial de menos 3x dividido por 3, assim, mais uma constante. E a função, ou a primitiva, né? De 2 elevado a x é 2 elevado a x dividido por ln de 2, mais uma constante. Isso aqui é por quê? Porque a derivada disso é derivada de 2 elevado a x. Não é ln de 2 vezes 2 elevado a x? E esse aqui, como é constante, sai de dentro da derivada, né? Esse cancela com esse, então o resultado 2 elevado a x. É por isso. Agora, se f grande é a primitiva de f, ó, isso aqui é uma observação importante, tá? Então, kf grande de x mais uma constante é primitiva de k vezes f de x. É como se fosse assim, quando tu quer saber quem é a primitiva de uma determinada função, né? Que está sendo multiplicada por uma constante, então o resultado vai ser que tu vai ter a primitiva de f sendo multiplicada pela mesma constante. E se você tivesse, além de f primitiva de f pequeno, se você tivesse assim, se f e g são primitivas de f e g pequeno, então você tem o seguinte, ó, que f mais g é primitiva de f mais g. Isso é porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Assim como essa daqui, a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Isso aqui vale para mais, isso aqui vale para menos. Então você pode combinar as primitivas de funções elementares com operações como essas e conseguir descobrir primitivas de mais e mais funções. Determine a primitiva geral dessa função. Ó, tá vendo que é uma soma? Então você vai pensar numa primitiva dessa e de uma primitiva dessa. E o resultado para isso aqui vai ser a soma das duas primitivas. Veja, ó, como? Vamos pensar aqui. Você tem 3 raiz de x. Isso é a mesma coisa que 3 vezes x elevado a menos 1/2, né? Então, quem é uma primitiva dessa função aqui? Ora, uma primitiva dessa função vai ser... Vou colocar aqui. F grande assim, né? Então vai ser 3, ó, que é uma constante. Aí a primitiva de x elevado a menos 1/2 é x elevado a menos 1/2 mais 1, dividido por menos 1/2 mais 1. Claro que isso aqui mais uma constante. Então isso aqui é 3 vezes aqui. Menos 1/2 mais 1 dá 1/2 aqui embaixo. Aí esse 1/2 vai aparecer aqui sendo 2, né? E aqui fica x elevado a 1 menos 1/2, que é 1/2. Claro que isso mais uma constante, né? Então você tem o seguinte. F de x é igual a 6x elevado a 1/2 mais uma constante. É a primitiva geral de f de x igual a 3 sobre raiz de x. É f de x, não, vou chamar f1. Assim, porque f de x é essa, né? Além disso, g de x igual... Olha, quem é a primitiva de seno de 2x?
Qual a função que você deriva o resultado da seno? Não é menos cosseno? Então é menos cosseno de 2x. Só que esse 2 multiplicando, a gente já viu que ele, quando você vai atrás da primitiva, aparece aqui dividindo. Isso aqui mais uma constante. Além disso, isso aqui é a primitiva geral de f2 de x igual a seno de 2x. Portanto, a primitiva procurada é essa daqui, ó, f grande. Aí a primitiva dessa a gente viu que é 6x elevado a 1/2. Vamos dizer, ó, mais uma certa constante. Eu vou chamar essa aqui de C1. Essa aqui eu vou chamar de C2. Ó. Assim. Mas a primitiva dessa, que é menos cosseno de 2x sobre 2, né? Mais uma constante C2. Ou seja, 6x elevado a 1/2 menos cosseno de 2x sobre 2. Aí aqui fica assim, ó, C1 mais C2. Só que C1 mais C2 é uma constante ainda, então tu chama de C. Então é 6x elevado a 1/2 menos cosseno de 2x sobre 2 mais uma constante. Certo? Aqui, se você quiser enfeitar, você pode botar a raiz, né? Então, obviamente, tu achou essas primitivas, quando tu vem aqui para o final, nem precisa estar colocando C1 e C2, porque sempre vai acontecer isso. Tu vai ter uma constante da primitiva dessa e outra constante da primitiva dessa, e no final juntar as duas para formar uma constante só. Então aqui tu poderia ter já colocado assim, ó, f de x igual, aí colocava 6x elevado a 1/2, aí aqui, menos cosseno de 2x sobre 2, e no lugar de estar C1, C2, C no final. Pronto. Já poderia colocar esse resultado aqui direto. Agora vamos aprender o que é a integral indefinida. E na verdade é só outro jeito de tu olhar para as primitivas. Lembrando que primitiva tem outro nome, é antiderivada, né? Já que é o processo contrário de derivação. Todo mundo deve ter percebido isso. Você dá a derivada, recupera a função. Então é o processo inverso de tu derivar. Por isso também é chamado de antiderivada. Mas daqui para frente a gente nem vai falar de antiderivada nem de primitiva. Agora a gente vai falar só de integral indefinida, que é o seguinte. O conjunto, ó, de todas as primitivas de f. A gente não viu que, dada uma função, tu pode achar uma primitiva e quando tu acrescenta a constante, tu tem todas? Então imagina, o conjunto de todas essas primitivas, eu vou chamar esse conjunto de integral indefinida de f em relação a x. E x é a variável independente da função, tá? E eu vou denotar esse conjunto dessa maneira, ó. Integral de f de x dx. Esse aqui é o símbolo da integral. Você tem o símbolo da integral, a função f de x, que é aquela que tu quer saber, né? Quem é a primitiva dela. A gente vai chamar de integrando. E o dx indica a variável de integração. Como é um processo inverso, né, da derivada, mas é derivada em relação a quem? É a x. Então é importante saber quem é a variável de integração, né? Por exemplo, quando você escreve assim, integral de 2x dx, você está se perguntando quem são todas as funções cuja derivada dá 2 elevado a x, não, dá... Quem são todas as funções cuja derivada dá 2x? Bom, tu já sabe que x², né? Quando tu deriva x², o resultado é 2x. Então tu vai dizer que é x², mas como tu quer todas, porque esse é o conjunto de todas, a integral indefinida, então tu vai botar x² mais c. Mesma coisa se tu escrevesse integral de cosseno de x dx. Tu está perguntando quem são todas as primitivas de cosseno de x. Todas as funções cuja derivada dá cosseno de x. Tu sabe que se tu derivar seno, o resultado dá cosseno. Então, seno de x, mas eu quero todas, então mais uma constante. Exemplo 5. Tu vai integrar um polinômio. Como é que tu vai integrar polinômios? Lembra a observação que eu falei agora há pouco sobre primitiva de somas? Então, aquilo ali quer dizer o seguinte quando tu está falando de integrais indefinidas.
Quando você for integrar uma soma, isso é a soma das integrais. É assim, ó. Integral de x² dx mais integral de menos 2x mais integral de 5 dx. Aí fica a integral de x² dx, ó. Esse menos 2, como é constante, ele sai da integral. Para aqui, ó, menos 2, integral de x dx, que é a decorrência da observação que eu falei quando eu estava falando da primitiva de uma constante vezes uma função. E aqui também, né? Aqui o 5, que é constante, ele sai, ó. Então fica só dx. Essa integral dx é assim, ó, é porque aqui tem 1. Então tanto faz, assim, tu pode omitir esse 1 e deixa sem nada. E aí você fica com a integral de x² dx, que é x² sobre 3. A gente viu essa regra de primitiva. Qual a função cuja derivada dá x²? É x³ sobre 3. Então a integral indefinida de x² dx é x³ sobre 3 mais uma constante. Mas eu não vou botar essa constante, porque tu vai ter uma constante dessa, depois vai ter uma dessa, depois vai ter uma dessa, vai juntar todo mundo e botar no final. Então tu pode dizer assim, que isso é isso, aí aqui menos, aqui tem 2, ó, a primitiva de x é x² sobre 2, lembre que aqui tem 1, né? Então é 1 mais 1 dividido por 1 mais 1, por isso que é isso, mais 5, e aqui quem é a integral dx, ou seja, tu vai buscar uma função cuja derivada é 1. É x, né? Derivada de x é 1. Cada uma dessas tem uma constante, junta todo mundo aqui no final as constantes, ó, e chama de uma constante só. Então fica assim. Aqui tu poderia ter cancelado, né? Pronto, esta é a integral indefinida desse polinômio. Essa daqui, mesma coisa, né? Integral indefinida de 1 sobre x é ln do módulo de x. Tem a constante, deixa para botar no final. Mas a integral dessa outra a gente viu que era e elevado a 2x. Tem constante, deixa para botar no final. Juntar as duas, fica uma constante só e terminamos essa, né?